Sejam bem-vindos ao nosso curso Jornada do Autoconhecimento. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, darem o seu like e fazerem seus comentários. No módulo anterior, nós estudamos sobre o tema vitimismo segundo a ciência. Neste módulo 2, nós estudaremos sobre como recuperar a autoconfiança e vencer o desamparo. Focaremos a questão do perfeccionismo. Uma perfeita receita para nós enfrentarmos a questão da frustração é nós desejarmos exercer sempre a questão do controle. Será que nós teremos sempre o controle em tudo na nossa vida? Será que nós exercemos o controle de nossas vidas 100%? Em todos os aspectos da nossa vida? Será que existem fatores incontroláveis na nossa vida? Nós deveremos gastar nossas energias sobre esses fatores incontroláveis? Ou será que nós deveremos gastar nossas energias sobre aquilo que está sob o nosso controle? Veja, isso é uma reflexão interessante. Quantos de nós gastamos energias sobre aquilo que está fora do nosso alcance? Quantos cenários mentais nós criamos na nossa mente que fogem ao nosso controle? Passa sobre a nossa mente situações que muitas vezes nunca se concretizarão. E nós temos esse poder mental de criar cenários mentais. Então, nós gastamos muita energia tentando controlar aquilo que não tem controle. Melhor seria que nós nos dedicássemos àquilo que nós exercemos controle. Por exemplo, nós poderemos exercer controle sobre aquelas atividades que nós planejamos para realizar dia após dia. Nós poderemos exercer controle sobre aquilo que nós planejamos realizar dia após dia, sobre aquilo que nós desejamos nos alimentar e assim sucessivamente. Então, nós temos algumas situações que nós poderemos controlar e muitas outras situações que nós não podemos controlar. E essas situações que nós não podemos controlar e que nós nos dedicamos a controlar vão minando a nossa autoconfiança. Essa autoconfiança, ela é composta por 3 elementos: autoeficácia, autoestima e autoconceito. A autoeficácia sinaliza o quanto nós somos capazes de realizar as coisas e o quanto que nós acreditamos que somos capazes em fazer essas coisas. A autoestima significa o valor que nós acreditamos e que enxergamos que nós possuímos, o valor próprio. E o autoconceito é o conceito, o conjunto de crenças que nós possuímos e que faz com que nós sejamos nós mesmos. Então, se eu tenho a autoeficácia, a autoestima, o autoconceito abalado, obviamente que minha autoconfiança também será abalada, certo? Então, essa autoconfiança é o resultado da autoeficácia, autoestima e o autoconceito. Vamos agora para o slide número 14 da nossa apostila. Faces ocultas do perfeccionismo. Maximização decisional. Nós vivemos num mundo que temos
muitos parâmetros de comparação. Comparamos nossas escolhas com outros caminhos possíveis. Decisões e escolhas são diferentes. A pessoa maximizadora tem dificuldade de tomar decisão. A decisão é prejudicada pela maximização. De tantos caminhos diferentes, perde-se muito tempo para tomar uma decisão. Ela é estressante, te deixa ansioso e isso se chama ansiedade decisional. O perfeccionismo trava a decisão e impede a escolha. A maximização pós-escolha ocorre geralmente após a escolha. Normalmente, o perfeccionista ele se arrepende depois da escolha feita. Por quê? Porque sempre ele pergunta a si próprio se não teria sido mais vantajoso ele tomar uma outra decisão. Ele analisa as vantagens e desvantagens. Como ele é extremamente perfeccionista, ele sempre se questiona se uma outra decisão não seria mais vantajosa para ele próprio. Ele tem um alto padrão de questionamento e isso pode gerar um grande arrependimento. Infelizmente, a nossa sociedade nos leva a um padrão de questionamento. E esse padrão de questionamento faz com que nós nos arrependamos em relação ao que nós somos, ao que nós temos e ao que nós fazemos. É um padrão comparativo e altamente competitivo. Nós estamos sempre nos comparando em relação ao que nós somos, ao que nós temos e ao que nós fazemos, uns em relação aos outros. Obviamente, isso gera um sentimento de frustração e, por que não dizer, incompletude. E nessa frustração e nessa incompletude, nós achamos sempre que existem pessoas ideais em relação a nós. Nós estamos sempre aquém em relação a essas pessoas que são idealizadas. Esses padrões pessoais são padrões muito rígidos. São padrões dificilmente atingidos pelas pessoas que são perfeccionistas. No nível de perfeição, as pessoas perfeccionistas sofrem muito, porque a régua que elas usam é uma régua extremamente rígida, que gera ansiedade, estresse e problemas de autoconfiança. As pessoas muito perfeccionistas são altamente punitivas. Elas punem a si mesmas. Eu não fui excepcional. Eu não fui a melhor. Eu não fui a que se sobressaiu, a vitoriosa, a mais competente, a de nível de excelência. E isso gera extrema frustração. Essa régua interna de valorização para medir o próprio valor leva o perfeccionista a procrastinar. E ao procrastinar, ele posterga essa escolha. Ela precisa se sentir a perfeita, a melhor. Então, o foco do perfeccionista é ser excepcional. E nessa extrema rigidez, leva a perfeccionista
a ser alguém que posterga, que sempre procrastina em relação a si próprio. Veja como é complexo o processo. Então, nessa preocupação com os erros, que é outra característica de uma pessoa altamente perfeccionista, ela sempre está ligada ao sentimento do medo em ser rejeitada, em não ser aceita, em falhar, em errar, em não ser bem vista pelas demais pessoas. Esse medo gera grandes preocupações com relação aos próprios erros. Veja, uma pessoa perfeccionista, o foco dela não é em relação aos acertos, mas o seu foco é em relação aos erros. Ela pode ter atingido 99% de acertos, mas o seu foco, a sua atenção está direcionada a 1% dos seus erros. Então, a sua visão ela é mais negativa em relação a si e a comparação com o outro. E normalmente ela se sente um fracasso se ela cometer um erro. E o seu foco é o erro, a falha. E ela vai se considerar um fracasso e um insucesso. E ela procede uma sentença ao cometer esse insucesso. Como consequência dessa extrema rigidez, vem o estresse e a própria ansiedade. Normalmente gera uma paralisia e, por que não dizer, estagnação, porque ela teme ser julgada pelas demais pessoas. Normalmente vem aí a questão do desamparo aprendido. É o que se chama de berço do desamparo aprendido. Essa régua interna do perfeccionismo leva ela a não se permitir nunca errar, porque ela não é tolerante com a própria possibilidade de cometer algum tipo de erro. Uma outra característica do perfeccionista são as dúvidas com relação às próprias ações. Essas dúvidas levam sempre ela a se questionar quanto à qualidade do que ela faz. Será que ela produz coisas com resultados? Ela se questiona quanto à qualidade do que ela faz, gera insegurança em relação a essa qualidade e faz com que ela leve mais tempo para concluir a própria conclusão do que ela produz. E faz com que gere maior insegurança, porque a dúvida e a insegurança é muito grande. Consequentemente, o seu estresse, sua ansiedade é muito maior e tende a procrastinar mais ainda. Porque no desejo da perfeição do seu produto, ela gasta muito mais tempo aprimorando a sua produção e acaba por procrastinar, adiar aquilo que ela está elaborando em busca da própria perfeição. Outra característica do perfeccionista é a questão da organização. O perfeccionista só funciona com tudo em ordem. O perfeccionista não sabe trabalhar se não for em cima da organização, da perfeição. E, obviamente, isso gera estresse, ansiedade e, novamente, a procrastinação. Outra característica do perfeccionista
do perfeccionismo é a crítica familiar, que é uma causa geradora do perfeccionismo, né? Esse ambiente familiar que gera muita crítica, normalmente os pais são extremamente críticos e que faz com que essa criança, esse adolescente ou mesmo adulto se sinta sempre aquém da sua competência ou capacidade de autorrealização. E isso faz com que a sua autoestima seja abalada. Outra característica é essa expectativa familiar. A família impôs regras muito rígidas em relação a essa criança e esse adolescente. A palavra elogio nunca existiu. Ele nunca foi elogiado. Ele nunca se sentiu uma pessoa valorizada, elogiada e, ao mesmo tempo, internalizou expectativas irreais com relação a si próprio. Internalizou uma autoimagem distorcida sobre si mesmo. E essa distorção sobre si abalou a sua autoimagem, seu autoconceito, fazendo com que ele pudesse, ao longo da vida, se tornar uma pessoa com baixa autoestima, dificultando a sua autoestima, seu próprio relacionamento em relação a si e em relação às demais pessoas. Veja, essa expectativa familiar abala o seu próprio psiquismo e dificulta a questão da autoestima do ser humano. Isso é muito importante. Como é importante a questão do elogio ao longo da vida? Como é importante você se sentir admirado, elogiado, estimulado, para que você se sinta motivada a superar suas dificuldades e limites. Um elogio pode levar você a superar suas próprias limitações. Críticas em excessos, ao invés de estimular o outro, pode ter o efeito inverso. Ou seja, muitas vezes, no intuito de fazer com que alguém supere, nós estamos boicotando a capacidade do outro. E aí nós não sabemos porque alguém vive num processo de autossabotagem continuamente. Uma outra característica do perfeccionismo é o desleixo. Por incrível que pareça, existem pessoas que fazem de qualquer forma. O procrastinador e o que é não perfeccionista é capaz de fazer de qualquer maneira desleixada e sofre com desamparo aprendido. Se confia demais no autocontrole e deixa a mente se esgotar, provavelmente fará de qualquer jeito. Veja, o perfeccionista, ao contrário de alguém extremamente desleixado, ele é tão exigente consigo que ele não se permite fazer de qualquer forma. Mas existe aquele do extremo oposto. É aquele que, negando-se a fazer da melhor forma possível, simplesmente sentencia-se a dizer assim: já que eu não faço da melhor forma, vou fazer da pior forma. E simplesmente diz a si próprio: a partir de hoje serei totalmente desleixado, totalmente desorganizado, e sente-se bem desta forma. Então é muito difícil uma pessoa completamente desorganizada se tornar organizada, a não ser que se torne consciente dos malefícios da própria desorganização. E aí nós iremos dar algumas dicas agora de como combater algumas situações que nós nos sentimos prejudicados. Escolha quando e por quanto tempo você vai tomar algumas decisões. Coloque limites e prazos.
tenha metodologia na hora de decidir. Ou seja, uma pessoa que fica procrastinando, adiando infinitamente suas decisões. Determine-se quando, onde e como. Você não tem todo o tempo do mundo para tomar suas decisões. Para isso é necessário planejamento e a clareza do que você quer na sua vida. Segunda dica: aprenda a aceitar a suficiência em vez de querer o melhor possível. Faça o que é possível. Se você não pode fazer o ideal, faça o que é possível. Se eu não posso fazer o ideal, eu faço o que é possível no momento atual. Por quê? Porque muitas pessoas planejam e não conseguem sair do papel. Bons planejadores e não conseguem executar. De que adianta eu planejar tanto e não executar? Entre planejar e executar, tem uma trajetória a ser percorrida. Que eu possa planejar e executar. Oriente o teu foco para a construção e para a prosperidade. Não foque nas oportunidades perdidas do passado. Veja o presente atual e tenha como visão o futuro. Aproveite toda a lição que você aprendeu do passado, toda a experiência, tudo que você aprendeu de amadurecimento e veja o que você pode fazer no presente atual. E a quarta dica é: regule as suas expectativas. Cuidado para que você não seja uma pessoa idealizadora, sonhadora, que vive no mundo das ideias, que não consegue materializar, concretizar, aterrizar, colocar na prática o que você tanto idealiza, o que tanto você sonha, o que tanto você deseja. Na vida, você tem que, de um passo, seguir outro passo continuamente. Ninguém chega no topo da montanha imediatamente. E assim, você vai seguindo, vencendo um obstáculo após outro obstáculo. Quem trabalha em planejamento sabe que planejar é uma arte. Eu trabalhei vários anos em planejamento. Então, o planejamento requer metodologia, requer clareza. Você tem que ter clareza dos seus objetivos, tem que ter clareza de suas estratégias, o como fazer, para que fazer, a periodicidade, em quanto tempo você quer alcançar os seus objetivos. Tudo isso faz parte do planejamento. Mas que sejam metas execuíveis e não inatingíveis. Tem pessoas que sonham tão alto que jamais conseguirão concretizar. São sonhadoras, idealizadoras, que vivem no mundo das ideias. Então, nessa quarta dica, é necessário regular as expectativas. Vamos nos desafiar a ter metas disciplinadas. Vamos ser seres humanos disciplinados. E para isso, vamos nos exercitar todos os dias. Que cada dia façamos o nosso checklist diariamente. E fazer esse checklist diariamente significa o que é que eu vou fazer amanhã. Vou colocar no papel minhas principais atividades e tentar cumprir. O que eu não conseguir cumprir, eu coloco como pendência e repactuo essa meta para o dia posterior. E assim eu vou aprendendo a fazer o planejamento da minha própria vida. Não é tão complicado assim. Então, quando a gente faz planejamento, a gente aprende a fazer planejamento de tudo na nossa vida, tanto do lado financeiro como do lado material, em todas as nossas áreas.
a gente aprenda a colocar em ordem os nossos pensamentos, a gente aprenda a colocar em ordem a nossa casa, todas as áreas da nossa vida. Então veja, aquilo que é possível controlar. Observem que o nosso módulo nós começamos a falar sobre isso. Então é você depositar suas energias naquilo que você pode controlar. O que está sob o seu controle, você deposita suas energias. O que você pode controlar, você pode direcionar suas energias. E você direciona o seu tempo, canaliza o seu tempo para essas atividades. E ao longo do dia, você direciona suas energias. No final do dia, você se apercebe que valeu a pena este dia. Você não desperdiçou o seu dia. Isso se chama planejamento, ok? Então agradeço a vocês nos acompanharem até este módulo. No terceiro módulo, nós iremos nos detalhar um pouco mais sobre a questão da procrastinação. Quero esclarecer a vocês que esse curso, Jornada do Autoconhecimento, é a continuidade do curso Conhecendo a Si Mesmo, que nós já fizemos através do nosso canal no YouTube. Muita paz. Muito obrigada por estarem nos acompanhando até aqui.